Olá a todos, meu nome é Hamilton Rochel, sou professor associado aqui na Universidade de São Paulo. Eu sou diretor científico e executivo do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina e coordeno o grupo de pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Escola de Educação Física e Esporte da USP e da Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo. Vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho. Professor, por que as articulações e os ossos são estruturas tão impactadas pelo envelhecimento? Não são apenas as articulações e ossos, né? Com o processo de envelhecimento, há, por óbvio, alterações fisiológicas e anatômicas, estruturais, por todo o nosso corpo. Você mencionou apenas algumas delas, que são os ossos e articulações, mas isso acontece na pele, isso acontece em qualquer outro órgão ou tecido que a gente puder imaginar, e faz parte de um processo de envelhecimento normal. Boa parte do acometimento cartilaginoso e ósseo vem por conta da diminuição da deposição de tecido colágeno nessas estruturas e pelo próprio desgaste, pelo uso, né? Afinal de contas, ao envelhecer, a gente acumula quilômetros rodados nas articulações, então isso também contribui para um desgaste que é considerado natural quando não confere, obviamente, uma característica patológica, enfim, é de se esperar um desgaste natural nesses tecidos, com observância, obviamente, de casos clínicos que são mais importantes serem discutidos. O senhor poderia nos explicar como o nosso corpo responde à atividade física? Essa é uma excelente pergunta e bastante complexa. A gente sabe que o exercício medeia uma série de ajustes agudos e adaptações crônicas no nosso organismo, né? Uma dos mecanismos mais estudados recentemente tem sido aquele proposto pelas exercinas, né? Então, a própria contração muscular, o exercício físico promovendo contração muscular, faz com que o músculo libere miocinas, que convencionou-se em alguns casos chamar-se de exercinas por conta do exercício, mas miocinas talvez seja o nome mais adequado, que medeiam uma série de reações em vários sistemas, desde o sistema imunológico até a atuação parácrina, autócrina no próprio tecido muscular ou articular, no cérebro e por aí vai. Então o exercício ele tem uma característica que a gente chama de pleiotrópica, ela tem uma influência, no caso positiva, sobre praticamente todo e qualquer tecido, com raríssimas exceções, talvez. Como assim se explica a relação entre o exercício físico contínuo e a prevenção da doença crônica ou das doenças crônicas? Essa é uma outra excelente pergunta e a gente pode fazer uma relação entre as duas coisas a partir do nosso próprio genoma, né? Nosso perfil genético é um perfil desenhado para se manter em movimento, ou para que o nosso corpo se movimente. E esse genoma, esse perfil genômico não mudou muito ao longo dos últimos anos, as últimas dezenas de milhares de anos, né? De tal forma que a ausência desse estímulo natural do movimentar-se, que na sociedade moderna a gente construiu como um exercício físico estruturado, mas que obviamente era algo natural e necessário para a sobrevivência. Então, na ausência dessa estimulação, que hoje a gente chama de exercício, você tem uma série de alterações que culminam ou que contribuem para um potencial desenvolvimento de condições crônicas. Muito comumente as doenças cardiometabólicas, por exemplo, que são muito associadas, né, com a diminuição do nível de atividade física do indivíduo. Então, esses são exemplos muito clássicos na literatura. Qual é o papel dos suplementos, né, na dieta dos praticantes de atividade física? Essa é uma pergunta muito recorrente, é um objeto de investigação nosso já há muitos anos aqui no grupo. A gente tem se dedicado à investigação da associação, né, da nutrição e do exercício como terapia para diferentes condições crônicas, para a promoção da saúde, até mesmo em alguns casos para o desempenho físico. E o que talvez seja importante desconstruir é essa imagem quase que mágica, né, que as pessoas têm do suplemento como um determinante do sucesso de uma intervenção quase que inegociável, né, ou quase que realmente mágico mesmo, com um poder de efeito assim que simplesmente não se manifesta. Então, para citar exemplos aleatórios, né,
né? O indivíduo que começou um programa de exercícios numa academia, exercícios com peso, e ele está preocupado em manutenção da massa muscular, ou até mesmo em aumentar a massa muscular, se construiu a ideia de que se ele não fizer uso, por exemplo, de um suplemento proteico, o programa de exercícios não terá efeito, né? Então tem esse imaginário coletivo que constrói o sucesso em torno aí dessa manipulação nutricional, mais especificamente dos suplementos em si. E a ciência é bastante assertiva em mostrar que não é exatamente esse o caso, né? Uma boa nutrição, uma base nutricional adequada é fundamental para qualquer coisa, é fundamental para um bom crescimento, desenvolvimento do indivíduo, para o envelhecimento saudável, para a manutenção da saúde. Então, a nutrição como um arcabouço, quando a gente pensa na história da alimentação, né, como um modelo de intervenção, a nutrição em si seria uma base da pirâmide muito sólida, e a gente sabe que isso repercute positiva ou negativamente sobre a saúde do indivíduo. Deficiências nutricionais, obviamente que vão impactar a saúde do indivíduo, desde a formação até o envelhecimento. Enfim, se você tem um indivíduo idoso com uma deficiência proteica, ele vai perder mais massa muscular do que um indivíduo numa dieta adequada. Uma criança numa desnutrição calórico-proteica, obviamente que vai ter comprometimentos no seu crescimento e desenvolvimento, que dificilmente você recupera depois. Pode até recuperar se você intervir a tempo, enfim, uma hipovitaminose específica e coisas dessa natureza. Então, a nutrição de base, ela é, obviamente, necessária e fundamental. Os suplementos, por outro lado, eles vão cumprir um papel muito menos decisivo nesse aspecto todo. E, numa analogia meio boba, seria a cerejinha do bolo. E isso vai ser muito contexto dependente, né? Porque quando a gente pensa no indivíduo adulto, jovem, saudável, fisicamente ativo, como talvez a maioria que esteja nos ouvindo e envolvidos nas atividades ali da academia ou até mesmo num time da sua unidade, o que quer que seja, por mais envolvidos que eles estejam, eles não são atletas de elite. A de se conver, de se entender que não é o caso, né? São indivíduos fisicamente ativos, mas não são atletas de elite onde aquele décimo, aquela fração realmente faz diferença no desempenho do indivíduo, no sucesso, na atividade, etc. Então, para nós, meros mortais, o suplemento, na grande maioria das vezes, quando não for utilizado ou não for recomendado para uma correção de uma deficiência nutricional específica, sob o ponto de vista da performance, ele vai ter um efeito muito pequeno, quase imperceptível, ou muitas vezes imperceptível, ou muitas vezes que se confunde com a própria variação da medida de desempenho que você esteja tomando para aquele indivíduo. Para não ficar solta essa ideia, para ficar mais claro, vamos pensar o seguinte, um exemplo mais mundano, assim, o dia a dia do indivíduo que vai na academia de ginástica e treina musculação, e ele está preocupado em aumentar a força máxima dele. A gente sabe que a creatina tem um efeito sobre o desempenho muscular, mas um efeito muito pequeno e muito menor do que as pessoas imaginam. Mas esse garoto que está treinando na academia séria, um rapaz forte, jovem e tal, se a gente medir a força dele várias vezes seguidas, medir uma vez por semana ao longo de 3, 4 semanas, o valor nunca vai ser o mesmo. Ele vai variar, como varia mesmo, o desempenho físico, ele varia como qualquer sistema biológico varia, né? E esta variação, normalmente, no indivíduo que não é um atleta de mega elite e tal, esse tamanho de variação normalmente é maior que o tamanho do efeito do suplemento, né? Então é muito difícil com que o suplemento realmente faça algum efeito significativo na vida desse indivíduo. Em condições clínicas específicas, de novo, em correção ou manipulação dietéticas específicas, o uso do suplemento pode ser muito interessante. Então, eu estou pensando numa correção de uma deficiência de vitamina D, por exemplo. Eu faço uso do suplemento para isso. Eu tenho um planejamento alimentar que não me permite atender a demanda por proteínas para o indivíduo envelhecido já, um indivíduo mais velho, que precisa de um aporte maior de proteína. Talvez eu possa usar o suplemento para tentar chegar naquele target, naquele alvo de proteína do planejamento alimentar daquele paciente. Mas quando a gente pensa no desempenho físico em si, isso fica muito restrito para o atleta, onde realmente isso faz diferença. E a gente brinca aqui no grupo o seguinte: atleta normalmente tem patrocínio, né? Ou está no time, está no clube. Então, é claro que
é uma generalização e toda generalização incorre em erro. Mas para fazer uma brincadeira, a gente fala, se você precisa comprar o seu suplemento, provavelmente você não precisa dele. Né? Se você está precisando pagar por ele, talvez você não seja o melhor beneficiário aí dessa estratégia. Mas sim, a creatina, que é outra coisa que está super em voga, voltou, né? A gente estuda a creatina só há 20 anos, então tá bem tranquilo de falar da creatina. E sim, é um dos suplementos mais estudados na literatura, é um suplemento que tem a sua função demonstrada, em alguns casos, particularmente quando associado ao exercício. Então, se a gente estiver pensando de novo no envelhecimento, a creatina associada a um programa de exercício pode potencializar os efeitos do exercício? Até pode. É determinante? Sem a creatina não funciona? Claro que não. Todos os efeitos que são atribuídos à creatina são verificáveis na ciência? De maneira alguma. Então, as pessoas estão propagando aí aos 4 ventos que a creatina tem um efeito sobre a cognição, tem efeito protetor contra doenças neurodegenerativas. Nada disso está demonstrado. Absolutamente nada disso está demonstrado. São sugestões de investigação que a gente faz na literatura, mas que precisam ser feitas ainda, mas as pessoas tomam isso com a leitura inadequada e assumem efeito. E assim para tantos outros suplementos, para a maioria deles. Pouquíssimos deles funcionam, pouquíssimos, eu diria que cabe numa mão aqueles que realmente funcionam, e com efeito absolutamente marginal e muito contexto dependente, né? Para quem que serve? Depende do contexto. Professor, eu adorei a explicação, acho que deixa até claro, né, que a gente tem tantos, às vezes, amigos, né, que abandonam o exercício físico, sobretudo a musculação, porque acham que não tem o dinheiro, né, não tem o recurso financeiro para pagar diversos, digamos assim, suplementos, né, que eles querem utilizar, então eles querem ali fazer uso, né, de vários, se não tiver creatina, eu não treino, se eu não puder tomar o meu whey, eu não treino. Isso assusta um pouco, vale, né? Não vale, se não vale, tiver... Não vale, porque aí a pessoa não pensa em saúde como alvo, né, primeiramente, mas pensa na questão do ganho muscular. E aí... Que também acontece sem o suplemento, tá? Que fique muito claro. Que acontece sem o suplemento. E aí, a gente tem até o público aqui do 60+, o público de extensão, né, que são pessoas que elas vêm, muitos deles guerreiros, que já vêm de muitos anos treinando, chegaram até essa idade, e uma coisa que assusta eles, né, é quando a gente fala sobre um pouquinho da sarcopenia, né, e aí a pergunta que eles trazem é a seguinte, né, sabemos que o envelhecimento traz consigo a perda da massa muscular, e que nós chamamos isso de sarcopenia, e a gente pede ao senhor, professor, se o senhor poderia comentar algumas descobertas interessantes, recentes nessa área, por favor. Legal. Essa também é uma área de investigação muito profícua, não só no grupo, mas na literatura como um todo. A gente tem vários estudos dedicados a essa temática aqui no grupo. E, de fato, esse é um aspecto de muita relevância para o indivíduo idoso. Sim, o processo de envelhecimento implica numa perda, até certo ponto, considerada normal, da massa e, mais importante, da função muscular. Tá? Então, o conceito de sarcopenia não é restrito à massa muscular. A sarcopenia é a perda da massa muscular com comprometimento funcional, com perda de força muscular, senão não caracteriza sarcopenia. E isso, sim, implica em vários desfechos negativos de saúde. Então, a sarcopenia predispõe o indivíduo à fragilidade, a sarcopenia predispõe o indivíduo a doenças crônico-degenerativas, a maior propensão ao desenvolvimento ou manifestação ou agravamento, a maior tempo de hospitalização em casos de hospitalização, a maior morbimortalidade, né, maior morbidade, maior mortalidade e assim por diante. Então, é um problema importante, a população está envelhecendo no mundo, no Brasil, então, as projeções são disso dobrar quase nas próximas décadas, né, do número de indivíduos idosos. A gente tem uma alteração bastante significativa da pirâmide populacional, da forma, né, dessa pirâmide. Então, hoje a gente vive mais, né, Wendel, mas o problema não é simplesmente viver mais, é com que qualidade a gente vai passar esses últimos anos. Eu acho que é isso que preocupa essas pessoas que você mencionou. O lifespan, a expectativa de vida, ela aumentou e ela tende a aumentar com o desenvolvimento tecnológico da medicina e tal, mas não é ideal que sejamos mantidos vivos
vivos sem a qualidade de vida compatível, né? Então, o que a gente promove, ou o que se pretende, é aumentar o health span, o tempo com que você passe de vida sem a necessidade de uma intervenção médica. As intervenções de estilo de vida são absolutamente fundamentais, em particular aqueles aspectos modificáveis, como exercício, alimentação. E aí, neste caso, a gente tem quase que um paradoxo muito interessante, porque quando a gente fala de proteína e massa muscular, normalmente é o jovem, né, que vem à cabeça, é o suplemento com rótulo com o indivíduo que parece saído de um desenho animado, né, que assusta as pessoas, falam, meu Deus do céu, eu vou tomar esse troço, o que vai acontecer comigo? E que certamente afasta o indivíduo idoso de um tipo de produto desse. É claro que isso tem mudado, porque até a indústria percebeu a inadequação disso, mas o fato é que talvez quem mais precise da readequação ou da atenção à ingestão proteica na sua dieta é o indivíduo idoso e não o indivíduo jovem. Para o indivíduo jovem, isso pouquíssima diferença vai fazer. Para o indivíduo idoso, a diferença é muito grande? Não, também não. A diferença em números absolutos é menor ainda. Mas, para o indivíduo idoso, a relevância clínica está presente, porque você está falando do indivíduo que progressivamente perde massa muscular. Se você diminuir a velocidade de perda, já é um ganho bastante significativo. Se você cessar por um tempo, ou se você reverter esse quadro e fizer com que ele ganhe alguma massa muscular, isso é sensacional, sob o ponto de vista da saúde, porque o músculo esquelético, ele não é importante apenas, e o apenas aqui não é só para limitar função e não para diminuir importância, não apenas para o movimento. O movimento é fundamental, garantir a autonomia do indivíduo, garantir os benefícios do exercício e etc. Mas o músculo esquelético, como a gente viu há pouco, quando eu falei das miocinas e etc., é fundamental para tudo, né? Então, o sistema imune, por exemplo, tem uma relação muito importante com a massa muscular. Na época da infeliz Covid, né, que passamos há pouco, a gente teve a oportunidade de estudar muito a doença e os pacientes acometidos pela doença. No nosso hospital aqui no HC, o Instituto Central inteiro foi transformado num ambiente específico para lidar com pacientes Covid, mais de 2.000 leitos dedicados à Covid. E bem no pico da pandemia, a gente estava dentro do hospital estudando a doença e esses pacientes. Então, um estudo interessante, só para a gente dar a dimensão da importância do músculo aqui, a gente avaliava a saúde muscular dos indivíduos admitidos no hospital, internados no hospital, no momento da admissão e no momento da alta médica para aqueles que felizmente saíram andando pela porta de lá, né? Muitos a gente sabe que infelizmente não tiveram o mesmo fim. Então a gente avaliava a saúde muscular na admissão e na alta médica, e essa saúde muscular a gente tem como proxy, como substitutos dessa medida, a função medida pela força muscular e a massa muscular acessada por ultrassonografia. A gente levava o ultrassom na beira do leito e fazia avaliação de massa muscular desses indivíduos. E o que a gente viu foi que os indivíduos que tinham uma melhor saúde muscular, indivíduos idosos, tá? Passavam menos tempo internados do que os indivíduos que chegavam com uma saúde muscular piorada, porque eles eram mais capazes de lidar com uma crise catabólica como aquela promovida pela Covid de uma maneira melhor, eles tinham mais reserva para lidar com aquilo, porque numa situação dessa, o músculo vira quase que substrato energético, você tem um quadro inflamatório super grande, um quadro catabólico muito exacerbado, um aporte nutricional diminuído e você precisa manter o turnover proteico de tudo que é tecido no seu corpo. Você vai tirar da onde? Você tira do músculo. Se você chega com pouco, você tira da onde? Não tira de lugar nenhum, né? Então, quer dizer, até tira, mas aí você passa a tirar de órgãos mais vitais para a sua sobrevivência. Então, manter esta reserva para lidar com essas situações de estresse é bastante importante. Então, esse foi o primeiro dado que a gente encontrou. O segundo dado era o seguinte: como a gente avaliava também na alta médica, a gente sabe o quanto a internação e a doença em si impactaram a massa muscular desse indivíduo. E a gente seguiu esses pacientes pelos próximos 6 meses. Nos 6 meses subsequentes à alta médica, aqueles que mais sofreram com perda muscular durante a hospitalização foram os que mais tiveram sintomas pós-Covid, os que mais tiveram gastos
financeiros com saúde no período e os que menos recuperaram a sua saúde muscular nesse período também. Então, dar atenção à saúde muscular do indivíduo idoso é muito, muito, muito importante. O exercício, nesse sentido, é absolutamente fundamental. O exercício com peso, o exercício com sobrecarga tensional para o músculo esquelético. E a nutrição serve como um adjuvante, serve como um potencializador desse efeito do exercício. Perfeito, professor. Que grande curva de aprendizado que eu tive nessa manhã. Eu agradeço muito ao senhor por essa entrevista, né? Por essa entrevista recheada de muito conhecimento. Muito obrigado mesmo. Desejo ao senhor, né, sucesso na pesquisa que está tendo, com certeza, e vai continuar assim. Muito obrigado, professor. Obrigado, Wendel. Foi um prazer estar com vocês. Sigo à disposição para quem precisar.